paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, Deus seja contigo, Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Bom dia e bom dia, mais um dia, graças ao Senhor. Hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Vamos para mais uma mensagem ao qual o Senhor vai falar aos nossos corações com poder, porque a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus é poder. Então vamos receber esse poder para as nossas vidas nesse exato momento. E o ensinamento ao qual Jesus vai trazer aos nossos corações hoje, a nossa vida, tem esse tema aí. A salvação é para todos. A salvação é para todos, ou seja, a salvação de Deus, a vida eterna com o Senhor nos céus, ela está disponível para todos. Porém, sabemos que nem todos querem, né? Nem todos vão, porque, enfim, as pessoas realmente fecham os olhos, fecham os ouvidos e preferem realmente viver uma vida, a vida que lhes agrada e não vão obter essa bênção maravilhosa de Deus que é a vida eterna, né? Que é a eternidade com Ele. Mas a salvação ela está disponível para todos. E nós vamos entender isso no texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo de 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Glória a Deus, aleluia. Aqui, Jesus está ensinando que cada pessoa tem um valor imenso para Deus e que ele não desiste de ninguém, mesmo daqueles que se afastam. O coração de Deus é de resgate e cuidado e não de abandono. Deus se importa com você. Se você mesmo se sente perdido, saiba que o Pai vai atrás, não para condenar, mas para trazer de volta ao lugar seguro. Ah, meu irmão, minha irmã, é isso. Ah, olha só que coisa, né? A gente tem um ministério na nossa igreja que chama chamar, né? Significa Deus presente, Deus está presente, chamar. E esse ministério a gente vai de 15 em 15 dias aos domingos, né? Domingo sim, domingo não. Nós vamos, pegamos marmitas e vamos atrás de pessoas em situação de rua. E esse final de semana agora nós fomos e nós nos deparamos com o Luiz, né? Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Nós nos deparamos com o Luiz. E o Luiz pediu oração e a gente conversou bastante com ele, oramos, né? Demos o prato de comida para ele, um refrigerante ali. E ali o Luiz começou a falar dos pecados dele, né? Os pecados que ele tem, os pecados que ele cometeu, enfim. E aí ele falou, eu queria tanto mudar de vida, mas Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Deus, eu fiz muita coisa errada e Deus não vai me perdoar. E aí eu contei brevemente para ele a história de Saulo, né? Saulo de Tarso, que
que era assassino, né, de cristãos, matava cristãos porque criam em Jesus, né, perseguia e tinha cartas de autorização para realmente prender os cristãos, né? E Saulo ajudou a apedrejar Estevão, a matar Estevão a pedradas, né? E aí ele teve um encontro com Jesus e Jesus realmente perdoou os pecados de Saulo e usou ele para levar o evangelho até aqueles que não eram judeus na época, né? Aos gentios, né? Que não eram judeus, aos pagãos. E Saulo depois veio a ser Paulo, né? Veio a ser chamado Paulo e é o maior apóstolo do Novo Testamento, né? E ele falou: Nossa, sério que Deus perdoou? Perdoou. Deus perdoa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que Deus não perdoa, que Deus vai condenar, porque Deus é um Deus que condena, que castiga. Sim, Deus é um Deus justo, mas ele não é, o coração dele não, ele não traz para condenar, ele traz para salvar, né? E, e Deus, ele não quer que ninguém se perca, né? Ele quer que a mensagem chegue a todos. O coração de Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Tem outros textos bíblicos que falam isso, que todos se salvem, né? Por isso, o evangelho precisa ser pregado a todos. Por isso que eu falei, a mensagem, a salvação, está disponível a todos, mas nem todos querem. E nós temos que fazer a nossa parte, levar essa mensagem às pessoas, né? E mostrar esse Deus, tentar colocar no coração dessas pessoas de conhecer esse Deus na intimidade. Que aí sim essa pessoa vai entender quem é esse Deus e vai se entregar para esse Deus, né? E precisamos, nós não sabemos quem vai ser salvo, nós não sabemos quem vai viver realmente na presença do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte de levar o evangelho, de falar para todos, de não, nós não devemos julgar ninguém. A palavra está falando que tinha 100, uma se perdeu, 100 ovelhas, uma se perdeu. E esse pastor, ele largou as 99 lá em segurança e foi buscar essa uma que se perdeu. E a alegria dele foi imensa, muito maior com essa que foi resgatada do que com aquelas que estavam tranquilas, que estavam seguras. Então, Deus, ele se importa com todos e principalmente com aqueles que não estão no caminho, não estão na presença. São esses que Deus mais se importa, porque Deus quer trazer de volta. E por que de volta? Porque nós viemos dele, foi ele que nos criou, ele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Nós viemos dele. Só que quando nós entramos nesse mundo, o pecado que está já no nosso DNA, no DNA humano, entra em nós, já está ali na gente e nos afasta de Deus. Isso é natural. Nós já nascemos afastados de Deus, né? E aí nós temos que realmente buscar esse retorno, né? E muitas vezes, talvez na grande maioria das vezes, esse retorno ele vem ao ouvir o evangelho, né? Então você, eu que temos essa incumbência, né, de falar do Senhor, nós precisamos falar do Senhor para todos. Porque Jesus falou que quando o evangelho for pregado a todos os povos, então virá o fim, ele voltará, né? Então nós temos que fazer isso. Não somos nós que sabemos quem vai ser salvo ou não. Nós temos que fazer a nossa parte, né, de pregar o evangelho, porque Deus quer que todos sejam salvos, principalmente os perdidos, principalmente os que estão realmente perdidaços. São esses que ele quer resgatar, que nós possamos fazer a nossa parte, porque a salvação é para todos, né? Nem todos vão recebê-la, mas precisamos fazer a nossa parte, porque é para todos e Deus deseja que todos sejam salvos. Façamos a nossa parte. Amém? Beijo do seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.